Olá, técnicos em eletromecânica. Sou o professor Cleverson, tutor EAD de vocês, e explicarei a vocês referente à situação de aprendizagem 02 da unidade curricular 2, Fundamentos Mecânicos, com o título Grandes problemas podem ser evitados através do controle de dados e registros fornos. Como vocês podem ver aqui, temos uma imagem da bateria de fornos. Já aqui temos a imagem dos eixos de recirculação de ar com seu respectivo comprimento. Conforme pôde ser observado nas imagens anteriores e nos dados informados no AVA, o comprimento do eixo que fica alojado no interior do mancal é de 800 milímetros e o restante do comprimento do eixo fica alojado junto à hélice no interior do forno. Quando o forno está desligado, a temperatura do eixo é de 25 graus. E quando o forno é ligado, ao final da rampa de aquecimento, ele atinge a máxima temperatura, que é de 750 graus. O comprimento de 800 milímetros, que suporta os rolamentos dentro do mancal, é exposto a uma temperatura de 150 graus, que é induzida por irradiação. O eixo é fabricado em aço inoxidável refratário. Seu diâmetro no alojamento dos rolamentos é de 80 milímetros e seu coeficiente de dilatação está expresso a seguir. E a folga radial para um rolamento com diâmetro de furo igual a 80 milímetros é de 0,050 milímetros ou 50 micros. Separamos as atividades em etapas, conforme está explicitado dentro do AVA, onde na etapa 1, pede-se a realização dos cálculos da dilatação linear do eixo do ventilador do forno-poço. Para isso, empregue as fórmulas que estão disponíveis no anexo 1, anexo esse disponível dentro do AVA. Como fazer? Primeiro, calcular a variação de temperatura, onde o ΔT é igual à temperatura final menos a inicial. Esses dados eles já estão disponíveis na tela anterior. Porém, uma dica que eu dou para vocês é considerem como temperatura final a temperatura que os rolamentos suportam dentro do mancal e não a temperatura final de aquecimento do forno. Feito isso, calcular a dilatação linear do material à temperatura final. Ou seja, você encontrou a variação de temperatura no cálculo anterior e essa variação de temperatura você vai empregar agora no cálculo que vamos estar explicitando. Primeira coisa que precisamos fazer. ΔL seria a dilatação linear que é necessária para o cálculo. ΔL, comprimento final. LO, comprimento inicial, ou seja, o comprimento do eixo. O alfa é o coeficiente de dilatação linear do material, que também está explicitado na tela anterior. E o ΔT é a variação de temperatura, variação essa encontrada no passo 1 desta. Na etapa 2, a atividade a ser realizada é a determinação da folga ideal entre a tampa e a face do rolamento, justificando a sua resposta. Como fazer? Por meio do cálculo anterior, já temos a dilatação linear do eixo na máxima temperatura, que é a folga mínima necessária para o rolamento. Ou seja, com o cálculo anterior, nós já conseguimos determinar qual é o comprimento máximo do eixo na máxima temperatura. Esse comprimento máximo do eixo na máxima temperatura, ele nada mais é do que a folga mínima necessária para o rolamento. Ou seja, folga mínima que precisamos para que esse rolamento não trave, não tenha nenhum tipo de problema com interferência. E aí, depois disso, o que precisamos fazer? Comparar essa folga com a folga da tampa do mancal, registrada na medição. E a partir daí, concluir se o rolamento está ou não travando por esse motivo. Ou seja, se o quesito temperatura é determinante ou não para que esse rolamento. Já na etapa 3, o objetivo é definir a qual temperatura atingimos a dilatação máxima do eixo. Para isso, realizaremos dois cálculos. O primeiro deles, realizaremos o cálculo de variação de temperatura ΔT
e posteriormente adicionaremos a temperatura inicial para definirmos a temperatura máxima do eixo. Como fazer? Primeiramente, calcularemos a variação de temperatura ΔT, que depois somada ao T inicial, causará a dilatação máxima do eixo, corresponde à folga radial do rolamento. Como fazer? Aplicaremos a fórmula ΔT igual a ΔL dividido por alfa multiplicado por LO, onde ΔT, a variação de temperatura dilatação do eixo, ΔL, folga radial do rolamento, que já foi informado nos dados anteriores na tela inicial, alfa, o coeficiente de dilatação linear, também já disponível, e LO, diâmetro do alojamento do rolamento. Ainda dentro da etapa 3, calculada a etapa anterior, cálculo de ΔT, vamos calcular agora a temperatura final que causará a dilatação máxima do eixo. Como fazer? Temperatura final igual a ΔT mais a temperatura inicial. ΔT calculado na tela anterior e a temperatura inicial já informada no enunciado. Na etapa 04 e última da situação de aprendizagem 02, apresente a justificativa dos cálculos, identificação da causa do problema e proposição de ações para mitigar. Ou seja, pelo meio dos cálculos efetuados anteriormente, se a temperatura do processo ela vai contribuir para o travamento ou não do eixo. Como fazer? A ideia é fazer um relatório de melhoria por meio da análise do resultado do cálculo da temperatura final, onde a dilatação do eixo já atinge a folga radial recomendada para o rolamento. De acordo com a temperatura registrada no eixo, definir se o mesmo existe ou não folga suficiente na tampa do mancal do rolamento, se ele vai travar ou não e se essa temperatura está acima ou não do limite que foi calculado. Aqui, a ideia é, por meio do cálculo da dilatação do eixo, se essa temperatura ela já vai atingir ou não a folga radial recomendada pelo rolamento. Lembrando que a nossa temperatura no rolamento é de 150 graus. Se nesse cálculo de temperatura final, seu resultado for maior que 150 graus, podemos definir o seguinte, que a temperatura do processo não tem nenhum tipo de problema no produto, no caso rolamento. Agora, se essa tua temperatura final calculada ela for menor que 150, significa que essa temperatura de 150 ela ocasionará o travamento. Pessoal, era isso. Qualquer dúvida, contatar via chat, mensagem ou através do fórum de